Oi, turma, estamos de volta aqui para explicar a segunda parte do processo da geração do arquivo de corte de nervuras a partir de um arquivo importado de coordenadas .dat. Eu preparei aqui previamente um arquivinho com os passos a seguir para cada nervura, ou seja, para cada arquivo de corte de nervura. Se o painel que você vai fazer é quadrado, não tem problema nenhum. Você faz uma vez só esses 1, 2, 3, 4, 5 processos e simplesmente repete isso na na chapa de balsa para fazer o corte. Seria a nervura tipo 1, né? Agora, se o painel é trapezoidal, aí já complica um pouco. Esse processo tem que ser repetido para cada corda diferente, para cada uma das nervuras do painel trapezoidal. Para isso eu vou fazer um parênteses aqui e explicar mais ou menos como que eu faço para gerar as nervuras intermediárias em painéis trapezoidais. Então, digamos que eu tenho aqui minha nervura com... A primeira nervura tem 140 milímetros. Ctrl D, eu tenho uma outra nervura, essa é a nervura da raiz e essa vai ser a nervura da ponta. Digamos que na ponta ela tenha 110, perdão, digitei no lugar errado, 110 milímetros aqui. Então, estava sem o cadeado, deformou, errado, volto, fecho o cadeado, 110 milímetros. Então eu tenho aqui a nervura da ponta e a nervura da raiz. Se eu tenho num painel trapezoidal, eu tenho X nervuras, eu uso um recurso do Corel, que é o... Qual era? O Blend. O Blend vai gerar nervuras entre a maior e a menor, tantas quantas eu quiser. Quero 20? Não. Quero 5. Apply. Pronto, ele gerou 5 intermediárias entre a maior e a menor. Então, num painel trapezoidal, você tem que trabalhar com cada uma das nervuras em separado. Todo esse processo que a gente vai ver aqui. O processo consiste, primeiramente, em assentar a nervura no plano. Vocês podem ver que a primeira aqui o bordo de fuga está elevado, então a única coisa que eu fiz foi girar ela para que ela assentasse bem no plano. Para isso eu uso um recurso do Ctrl aqui, movendo o ponto de pivotagem, né, onde vai pivotar a imagem para girar. Usando a tecla Ctrl, eu consigo colocar o ponto de pivô nesse canto. E aí movo a coisa, movo o perfil até chegar o mais próximo possível da esquina aqui. Legal, feito isso, eu posso começar a trabalhar com as estruturas da asa. Bordo de ataque, longarinas e bordo de fuga. Se o projeto não vem estabelecido quais são as dimensões, você pode chegar em dimensões ótimas simplesmente experimentando. Aqui eu fui experimentando e cheguei na conclusão que uma vara de 7x7 para o bordo de ataque vai bem. O que eu faço? Eu sempre apoio essa caixa nas linhas guias e vejo se a altura da caixa coincide. Aqui está bem limite, tá vendo? Mas é uma tolerância muito ridícula essa aqui, que é passável. Na lixa você tira isso tranquilamente. Não vai estragar o seu perfil o fato de fazer isso. Então, aqui, por exemplo, eu tenho um quadrado no bordo de ataque que não está rotacionado, poderia estar rotacionado. Vamos pintar ele com uma outra cor, só para vocês entenderem. Bordo de ataque. Para as nervuras, eu coloco uma linha guia a 1/3 da corda. Meu perfil tem 120, a linha guia está a 40 milímetros. E
vou dimensionar as longarinas superior e inferior, ou quantas longarinas eu quiser. Nesse caso eu usei varetas de 3 por 3 milímetros. Tá? Isso tudo desenhando por cima da nervura essas figuras. Aqui no bordo de fuga eu criei um retângulo que é de 4 milímetros por 15 e girei ele para fazer com que a parte inferior coincida com o perfil. Porque esse ângulo do corte eu quero que esteja correto, né, na hora que eu for montar. Aqui tem um outro porém. Os perfis muito côncavos são difíceis de trabalhar em cima da mesa. Você pode querer fazer um suporte, uma base, né? Para fazer uma base, eu faço normalmente, coloco uma linha guia e vou usando o Bezier, a ferramenta Bezier, para compor a base da minha nervura. Sei lá, aqui posso inventar uma outra coisa para liberar o... Pronto, criei uma base louca aí, mas depois vocês podem caprichar, fazer bacaninha. Eu acho interessante, se vocês vão fazer a base, já ter um encaixe para bordo de fuga e bordo de ataque ficarem na posição. Então esse dentinho aqui garante que o bordo de ataque já vai ficar encaixado. Isso auxilia na montagem da asa. Mesma coisa aqui pro final, né, pro bordo de fuga, onde o bordo de fuga, que é a chapa do bordo de fuga é esse em azul, ele tem já um encaixe para te auxiliar. Legal. Uma vez posicionado todos esses componentes, eu vou usar um outro recurso do Corel, que é o Back-Front. Selecionei todos os objetos e usei o recurso Back-Front. Então eu já tenho aqui a nervura. Vamos voltar aqui só para... Então aqui eu já tenho a nervura cortada. O que eu vou fazer agora? A última coisa que eu preciso fazer é posicionar a nervura de modo que a veta da balsa, que é a fibra da balsa, esteja alinhada com o bordo de fuga. Isso proporciona uma resistência muito maior na nervura do que uma nervura que está posicionada horizontalmente na placa. Tem mais gasto de balsa? Tem, mas compensa. Compensa sobremaneira posicionar. Então eu rotacionei livremente aqui a minha nervura para procurar obter uma linha que vem aqui no centro do bordo de fuga, da altura do bordo de fuga, e divide mais ou menos toda essa área do bordo de fuga, da parte anterior, posterior do perfil, no meio. Legal? É isso. Um recurso interessante na hora de montar as nervuras na chapa de balsa para corte é usando o Ctrl D, que duplica. Eu uso espelho horizontal e espelho vertical, né? E posiciono as peças de forma que elas ocupem o menor espaço possível, né? Vamos economizar a balsa. Dessa forma eu consigo um aproveitamento maior. Com respeito aos offsets ou os saltos de corte para as máquinas a laser, eu não vou falar porque depende do tipo de máquina que está sendo usada. Cada máquina requer um tipo diferente de corte ou salto de corte para as peças não caírem quando forem cortadas. Espero que tenha sido útil o Streamcast para vocês. Um abraço, turma, até mais.